estar na presença do Senhor, cultuando, adorando a Ele, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O Evangelho de Jesus Cristo, relatado por Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 20. Capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. 16. Na minha Bíblia não tem epígrafe, mas a temática do estudo hoje é: qual é o significado da parábola dos trabalhadores na vinha? Todos encontraram? Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide, vocês também, para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E, aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E, chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondeu, disse a um deles: amigo, não te faço agravo? Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retire-te, e eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Podeis assentar. Glória a Deus, Deus seja louvado. Meus amados, antes de dar continuidade no estudo, quero fazer menção aqui, nosso ilustre visitante, Patrick. Está ali o Patrick, Deus abençoe a sua vida, Patrick. É um prazer te receber aqui, viu? Estamos muito alegres com a sua presença no nosso meio. Sinta-se à vontade, sinta-se abraçado por essa família de Deus. Você é uma alma valiosa, Jesus te ama, viu? Tem mais alguém que está nos visitando? É só o Patrick? Vamos dar os sois bem-vindos para ele, gente? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, viu, Patrick? Meus amados, quarta-feira eu estava ali na ponte, ministrando a palavra do Senhor. Fiquei sabendo que o culto também aqui foi uma bênção, graças a Deus. Semana que vem é o encerramento da campanha. Os irmãos, por favor, não percam o encerramento aí. Deus tem mais, Deus vai operar. E vamos continuar orando para a mãe da nossa irmã Marli e para a nossa irmã Isabela, irmã. Se encontra enferma. Não está fácil. Mas para o nosso Deus, nada é impossível. Então os irmãos me ajudem em oração. Amém? Qual é o significado da parábola dos trabalhadores na vinha? Qual é o significado, Gabriel?
dos trabalhadores, da parábola dos trabalhadores na vinha. Qual é o significado, igreja? O contexto histórico-cultural, peço os irmãos, me acompanhem ali, está ali no telão, deixe sua Bíblia aberta também. O contexto histórico-cultural nos diz assim: na época do Antigo Testamento, muitos judeus ganhavam a vida trabalhando na terra dos outros. Muitas categorias de tais trabalhadores são mencionadas na literatura do século I e II depois de Cristo. Havia um ares que dava o dono da terra aproximadamente a metade do que a terra produzia, com a sua participação. E aqui nós vemos várias categorias de trabalhadores, mas na frente eu vou falar para vocês qual delas que nós se encaixamos. A primeira categoria aparece aqui, Rocker, é um nome hebraico. Ele era também um arrendatário, mas ele dava ao proprietário uma quantia fixa e um lugar de participação na colheita. Depois vem outro trabalhista, que era o Socker. Só que o Socker ele alugava mensalmente. E o terceiro era o Chatal. Esse Chatal era um agricultor contratado que recebia a metade da colheita e uma porcentagem correspondente a qualquer melhoria que ele fizesse na terra do proprietário. O outro é Shikir, era um trabalhador contratado que ganhava casa, comida e recebia uma quantia quando participasse, depois de um período de tempo que podia durar desde uma semana até 7 anos, embora o período normal fosse 3. Esse era o trabalhador Shikir. O trabalhador Icar, esse também era empregado, mas aparentemente um fazendeiro aprendiz, que era considerado de alguma maneira parte da família. Os trabalhadores que encontraram nessa parábola de Jesus são os Poel. Poel quer dizer trabalhador ou trabalhador diarista. Poel no hebraico significa trabalhador diarista, que trabalhava do nascer do sol até o pôr do sol. Trabalhava o dia inteiro. Esse era o Poel. Os Poel. E recebia comida e além do salário de um dia do proprietário. O equivalente moderno mais próximo seria o trabalhador migrante, que segue a colheita de um lugar para o outro, esperando que haja trabalho suficiente na estação para manter tanto a ele quanto a sua família. Embora os religiosos de Israel cumprissem a sua obrigação de pagar os Poel, que eram os trabalhadores diaristas, em alguns até mesmo a comida e pagasse o salário adiantado, os proprietários não se destacavam pela sua generosidade. Eles não eram reconhecidos. Sempre havia uma murmuração, reclamação. Mas aqui, o que encaixa nessa parábola são os Poel. Poel é trabalhador diarista. Agora, os Poel Aladim é os trabalhadores, está no plural, que encaixa nessa parábola. Os irmãos, prestem atenção. Isso se reflete a um incidente interessante relatado no Midrash. Aconteceu certa vez com o rabino Yohanan ben Matias, que disse a seu filho: sai e contrate alguns Poalim, que são os trabalhadores diaristas, que está no plural. Poel está no singular, trabalhador. Aqui, o Yohanan, rabino, pede para os seus filhos: vai e contrata os Poalim, que são trabalhadores diaristas. E o seu filho foi. Fez um acordo com eles que cuidara das suas refeições. Quando voltou, seu pai disse-lhe: meu filho, mesmo que você lhe preparasse o banquete digno de Salomão em toda a sua glória, não terá se livrado da sua obrigação, pois eles são filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, o que quiser se proteger, vai até antes que comece a trabalhar e faz que estipule que não considerarão responsável por nada além do pão e das verduras. Certamente, todos aqueles que ouviram Jesus contar a parábola
dos trabalhadores na vinha estavam familiarizados tanto com o tipo de vida dos poel, os poalim, quanto com a atitude dos ricos proprietários com relação a eles. Assim, a história de Jesus deve ter causado um impacto ainda maior neles e nos causa um impacto ainda hoje. Qual é o significado da parábola dos trabalhadores da vinha? Essa parábola é uma sequência lógica do ensinamento de Jesus no texto anterior. É uma ilustração do que Jesus acabou de ensinar em Mateus 19 e 30. No reino dos céus, aqueles que deixam tudo para seguir a Cristo, ganham nessa vida e na vida vindoura. Aleluia! Essa recompensa não é porque eu mereço, você merece. É a graça, é porque Deus quis nos dar nessa vida e na vida vindoura. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Há um mistério nisso aqui. Lá para frente eu vou explicar sobre isso. Esta é essencialmente uma parábola acerca do reino dos céus, onde a graça de Deus é o fator predominante e onde são totalmente irrelevantes as concepções comerciais da moralidade. Jesus não está aqui lançando luz sobre a questão de como os trabalhadores devem ser pagos, ou sobre os outros problemas econômicos com os quais os homens modernos se preocupam tanto. Hoje em dia, hoje a vaidade é isso aqui, tudo é por dinheiro. Tudo tem que ser dinheiro. Se tem dinheiro, tem poder. O que tem mais, manda mais. Mas essa parábola traz uma grande lição a quanto a isso. Qualquer tentativa de interpretar a parábola segundo essas linhas está condenada ao fracasso. Spurgeon corrobora essa ideia. O chamado para o trabalho, a capacidade e a recompensa são todos a partir de um princípio. Qual princípio que é esse? A graça. Somente a graça. Nós não merecemos nada. Nós somos servos, nós só servimos. Então o princípio que parte aqui, para mim e para você, que estão trabalhando no reino, na vinha do Senhor, é a graça. Não é para o meu mérito, não é para o seu mérito. Eu não estou aqui porque eu mereço o que você merece. É a graça dele. A graça dele te alcançou. A graça dele te tirou do lamaçal do pecado. A graça dele te transformou. A graça dele te abençoou. Ninguém aqui pode bater no peito. Eu estou aqui porque eu mereço. Não, é a graça. É a graça maravilhosa. A graça bendita. A graça salvífica. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E fica claro, portanto, que essa parábola não tem a ver com leis trabalhistas, nem mesmo trata de direitos humanos, nem é uma retribuição das obras. O ensino base é que Deus nos convoca para fazer parte do seu reino em tempos diferentes, e a todos aqueles que ele chama, ele oferece a mesma coisa. Qual é a mesma coisa que Deus nos oferece? A graça. Tanto para aqueles que têm 30, 40, 50 anos de igreja, e aqueles que chegou agora, é a mesma graça. E que graça é essa? A vida eterna. Não importa se eu nasci no berço evangélico ou se é aquele que chegou agora, é a mesma graça. A salvação que é para mim é para ele também. Não tem diferença. Aleluia. Aleluia. Isso é graça, isso é graça. Concordo com o teólogo Tasker quando ele diz que os benefícios do reino do céu são os mesmos para todos, quanto que se sujeitarem ao governo do seu reino, sempre que se colocarem sob o seu domínio. Se a graça me alcançou, se eu sou salvo, eu estou sob o domínio. Qual domínio? Domínio dele,
que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei da glória. E aqui todos são tratados da mesma forma, são servos, estão para servir o reino dele, não tem diferença, não tem branco, não tem preto, não tem rico, não tem pobre, não tem bonito, não tem feio, não tem diferença, estamos aqui para servir o reino, porque a graça dele nos alcançou, aleluia. Nessa questão, os judeus não têm precedência sobre os gentios, olha que coisa linda, porque eles achavam que essa graça era só para eles, privilégio deles, um requisito que era só para eles, não para os gentios. Eles achavam que essa graça não podia ser alcançada por outros ou por pecadores, mas Jesus vem e quebra esse paradigma deles, porque a salvação é para todos, a graça é para todos, é para aqueles que creem nele, aleluia. E o homem que é convertido cedo em sua vida, não está por isso credenciado a obter de Deus o melhor tratamento do que o homem que é muito mais velho, quando passa pela experiência do novo nascimento, pois todos recebem igualmente o melhor tratamento, não importa se na infância você tem Jesus, se um idoso agora acabou de ter Jesus, é o mesmo tratamento perante a Deus. Tempo de crente não faz você ser melhor que o novo convertido, nunca. Para salvação não, para a graça dele não, para ele é a mesma coisa. Ai de nós que se nós bater no peito, achar que nós somos melhor que aquele que chegou agora. Miserável que você é, pobre de espírito, porque para Deus você é igual àquele que chegou agora. Porque a salvação não é exclusiva, é para todos que nele creem. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Porque o nosso Rei da glória, nosso eterno Cristo, Ele não faz acepção. Ele não faz acepção de nação, de povo, de língua. Ele diz: aquele que crê em mim alcançará a graça, terá a vida eterna. Aleluia. O eixo central da parábola está no versículo 15. O eixo central da parábola está no versículo 15. Está escrito assim: porventura, não é me lícito fazer o que eu quero no que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? O eixo central da parábola está nesse versículo 15. Não é me lícito fazer o que eu quero, aquilo que é meu? Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Foi ele que fez tudo, ele é o Senhor de tudo, ele manda em tudo. Por isso que ele disse: não é lícito fazer aquilo que é meu. Eu que mando, eu que escolho, eu que determino. Eu sou o Senhor. Aleluia. Lawrence Rich diz que Deus se relaciona com os seres humanos com a base da sua generosidade, não com base no que o homem ou a mulher merece. Graças a Deus por isso. Ele não relaciona comigo naquilo que eu mereço, que você merece, não. É generosidade. Se fosse por merecimento, ai de nós, ai de mim, ai de você, porque nós não merecemos nada. Porque Ele se relaciona com nós, porque tem generosidade, porque Ele nos ama, Ele tem um zelo por nós. Isso é graça maravilhosa, isso é graça bendita. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Destacamos aqui 4 lições dessa parábola. 4 lições dessa parábola. A primeira lição, o chamado de Deus, está no versículo 1 até o versículo 7. A praça era um lugar onde se encontravam os trabalhadores que trabalhavam por dia, e era ali que os empregados contratavam. Quem eram esses empregados? Os poalim, os trabalhadores diaristas. Todas as manhãs, antes do sol se levantar, ajuntava-se na praça um numeroso grupo de camponeses, com pás nas mãos, esperando serem contratados a fim de trabalhar durante o dia no campo. A
pessoas que são chamadas no alvorecer da vida. Outras são chamadas na juventude. Outras também são chamadas na fase adulta e outras ainda na velhice. Antes mesmo aqueles que são chamados no leito de morte. Mesmo aqueles que são chamados na última hora recebem a recompensa da graça. Qual recompensa que é essa? A vida eterna. A vida eterna. Independente de aquele que foi chamado no alvorecer, na juventude, na velhice, ou no leito de morte, ou na última hora, ele recebe a graça da vida eterna. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Para Deus não depende de data, não depende de idade, não depende de tempo, não depende de classe social, não depende de povo, não depende de raça, não depende de língua. Para Ele se confessou, entregou a sua vida para Ele, recebe a vida eterna. Que graça maravilhosa, que graça maravilhosa, aleluia. Segundo, a bondade de Deus. A segunda razão, o segundo ponto nós vemos nessa palavra, a bondade de Deus, está no versículo 8 e o versículo 9. O mesmo paraíso está à espera tanto do homem que experimentou a graça divina da última hora da vida, como daquele que foi chamado primeiro para ser o discípulo de Cristo. Olha isso. O mesmo paraíso está para aquele que partiu na última hora, se arrependeu, e para aquele que foi chamado para ser discípulo de Cristo. Aqui não tem determinação de tempo para Deus. É para aquele que nele crer. Aquele que entrega a sua vida para Ele. Aleluia. Dado que a salvação é inteiramente uma questão da graça de Deus. Ela é livre para fazer o que quiser com quem é seu. Porque a salvação quem dá é Ele. Quem determina é Ele. Não somos nós. Não é eu, não é você, não é o pastor da igreja, não é meu tempo de membro, não, é Ele que determina, porque é dele que vem a salvação, aleluia. O pai de família na parábola cuida de tudo pessoalmente, e ele contrata e ele ordena o pagamento. Cada um de nós será chamado para receber a nossa recompensa quando no nosso dia findar. Cada um de nós será chamado para receber a nossa recompensa, quando o nosso dia findar. O Senhor cuidará para que nas operações da sua graça, tanto na sua soberania, quanto na sua bondade, sejam abundantes na vida que aquele que permaneceu até o fim, ou naquele que creu nele, entregou a sua vida para Ele. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos trabalhando na vinha do Senhor, e Ele vai voltar. Ele é bom, Ele nos chamou e Ele é justo. A vinha dele, a vinha que representa o reino. E nesse reino Ele não quer saber se você canta bem, toca bem, prega bem. Ele quer saber se você está servindo, se você é servo, se você é grato pela salvação que Ele te deu. Porque o nosso destino era o fogo eterno, o nosso destino era o inferno. E hoje nós somos trabalhadores da vinha dele. E a recompensa nossa é a vida eterna. Coisa que eu e você não merecíamos, mas Ele nos deu. Então por isso hoje eu e você não podemos bater no peito e achar que nós somos super crentes. Porque Deus confiou em nós alguma ferramenta, habilidade, dono da profecia, dono da palavra, dono do canto, músico. Porque muitos pegam essas habilidades, acham que é melhor que os outros, acham que merece melhor que o próximo. Deixa eu te dizer uma coisa, perante a salvação é igual para todos. E esses que acham que é melhor que aqueles serão os últimos.
Porque aquele que não é manso e humilde na presença dele, no reino dele, aleluia, aleluia. Outra razão dessa parábola é a justiça de Deus. Está no versículo 10 e o versículo 14. Do versículo 10 até o versículo 14. Foi só os que foram enviados de manhã cedo à vinha que o empregador estabeleceu o acordo. Foi com os que foram enviados de manhã, às 6 horas da manhã, que o empresário, que o empregador combinou o salário, 1 denário. Aos enviados a terceira, a sexta e a nona horas, foi dito que eles receberiam salário justo, não sendo especificada a quantia. Eis aos que foram chamados a hora 1/10, não se disse nem mesmo se iriam pagos. Está no versículo 7. Robinson diz que os homens que chegaram para trabalhar primeiro alimentavam-se de falsas esperanças até que receberam o que tinha aceitado receber. E o primeiro tivesse sido pago e liberado, não teria havido murmurado. Se o primeiro que recebesse fosse embora da classe dos murmuradores, da classe dos fariseus, da classe dos hipócritas, não tivesse murmurado, mas foi necessário acontecer isso. E a palavra conta. Mas o murmurador foi necessário para pôr em relevo a lição. Era necessário a história que o chamado primeiro testemunhasse o pagamento feito aos chamados por últimos, para que se ressaltasse tanto a justiça como a bondade de Deus. Quanto àqueles que aceitaram Jesus lá atrás, lá no princípio, quantos aqueles que aceitarão Jesus por último, o tratamento será o mesmo, em questão de vida eterna, não terá diferença. Charles Spurgeon destaca o fato de que, diante da graça, os corações invejosos aumentam em amargura. Quais são os corações invejosos? Os religiosos. Aqueles que se acham mais santos que os outros. Aqueles que acham que a carteirinha e o seu nome no hall de membro garantia ele numa classe especial no céu. Aqueles que olham por cima, aquele que menospreza o novo convertido que acaba de chegar. Esses são os corações invejosos, porque eles acham que a graça é só para eles, é só deles. E Deus chama eles de corações invejosos, murmuradores. Os murmuradores não disseram que o generoso Senhor lhes tinha rebaixado, mas que Ele tinha exaltado outros que trabalharam só 1 hora. Ele não estava preocupado com aquilo que eles tinham recebido. Ele estava preocupado com o próximo, que tinha recebido igual a eles, achando que o privilégio era só deles. Assim, meus irmãos, somos nós, sou eu e você que não entende essa graça, que é a salvação eterna, que é para todos. É para o homossexual, é para o estrupador, é para o ladrão, é para o político, que é corrupto, é para quem for. A graça da salvação eterna é para todos. A salvação eterna não é exclusiva só para um tipo de povo, não. A salvação eterna é só para a congregação do Beira-Rio, não. É para aquele que nele crê, que levantar sua mão cansada, entregar sua vida para Jesus, ele alcança a graça que você também alcançou. Aleluia! Porque se nós deixar subir os nossos corações, nós vamos olhar para aqueles que querem ajuda, que é um socorro. Porque a igreja, quando não preocupa com a obra missionária, ela se fecha em grupinhos isolados dentro da igreja. Grupo A, grupo B, grupo C.
E cada um quer fazer melhor que o outro. E quando chega alguém de fora, quando Deus levanta alguém, que salvou alguém, levantou, está usando, Ele diz, quer igualar igual a nós que estamos aqui, ó, faz tempo. E Deus está lá do trono dizendo, sabe nada. Está na minha igreja, está no corpo há tanto tempo, não sabe nada de graça. Eles não estavam apenas satisfeitos com o que havia recebido, mas estavam invejosos do que os outros estavam recebendo. Crentes que estão dentro da igreja, que representam aquela turma de fariseus da época, que achavam que eles eram exclusivos da graça. Crentes que estão dentro da igreja e tem esse tipo de comportamento, precisa ter um encontro com Deus, precisa rever seus conceitos de intimidade com Deus, precisa rever a sua atitude perante a Deus. Deus não quer saber se você canta, se você prega, se você está no conjunto, se você rege. Ele quer saber a sua atitude como servo no reino dele. Aleluia. Aqui você não tem mérito, no reino ninguém tem mérito, é graça. Você não é merecedor de nada, eu não sou merecedor de nada, é a bondade, é a graça, é a misericórdia dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nisso ele usou o seu próprio dinheiro como quis, da mesma forma que Deus também dispensa a graça como Ele quer. Ele nunca é injusto com ninguém, mas quanto aos dons da graça, Ele se comprometerá com as nossas ideias de equidade. John Charles Riley diz que vemos o homem que é chamado ao arrependimento e à fé ainda na infância, como Timóteo. E vemos outro homem que é chamado na 10ª hora, como ladrão na cruz, salvo como tição tirado do fogo. Um dia um pecador endurecido e impenitente, no dia seguinte ele estava no paraíso, porque ele entregou a sua vida para Jesus. Mesmo Timóteo, que nasceu desde a infância, tinha experimentado essa graça, esse ladrão não tinha feito nada. Que obra que ele tinha? Nenhuma. Na última hora, ele entregou a sua vida para Jesus e foi alcançado pela mesma graça que o Timóteo alcançou na sua infância. Aleluia. 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 Mesmo assim, o Evangelho nos informa que esses dois homens estão perdoados diante de Deus. Ambos foram igualmente lavados no sangue de Cristo e revestidos da justiça de Cristo. A morte de Cristo, a morte vicária, alcança todos, aqueles que nele creem, aquele que entrega a sua vida para Ele. Porque o teu sangue, aleluia, lava e perdoa todos os pecados. Aleluia. Ambos estão igualmente justificados, ambos foram aceitos, ambos estarão à direita de Cristo no último dia. Olha isto. Aleluia. Porque nosso Deus é bom, Ele é justo. Graças a Deus por isso. Outro ponto é a soberania de Deus. Está no versículo 15. O queixoso tem um olho invejoso, ao passo que o proprietário de terra tem um olho generoso. Os trabalhadores não protestam por não receber o maior pagamento, mas simplesmente porque os contratados mais tarde receberam igual paga. Em outras palavras, ficaram enciumados com a generosidade do patrão. Mas se a misericórdia do Senhor, Ele pode concedê-la a quem Ele quiser. Se a recompensa do serviço é completamente graciosa, o Senhor pode recompensar como Ele lhe apraz. Do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser.
Os adjetivos mudam de lugar em comparação a Mateus 19:30. O ponto principal é o mesmo, embora essa ordem se ajuste melhor à parábola. Afinal de contas, o trabalho não se acha inteiramente na quantidade de tempo gasto nesse esforço. William Hendricks diz que a lição principal da parábola é esta: não esteja entre os primeiros que se tornarão os últimos. Essa história é particularmente útil àqueles que caem na armadilha de preocupar, agradar a Deus, trabalhando mais do que os outros. Não é que o zelo em servir a Deus seja errado. Muitos querem trabalhar mais do que o outro, não para agradar a Deus, mas para se mostrar, para aparecer, para ganhar status, para ganhar fama. Ó, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou mais que ele. A maravilhosa graça bendita, ela é soberana, ela é do Senhor. E cada aspecto da nossa vida que somos dependentes da graça e da generosidade de Deus. Quando compreendemos e sentimos essa graça plenamente, iremos nos dedicar a servir ao Senhor. Não com propósito, querer ser mais do que o outro. Não no propósito de ganhar status. Não no propósito de ganhar fama. Não no propósito de ser grande, de se destacar dentro da igreja. Teve um irmão, uma irmã, me procurou e disse, e achava que o tempo dela acabou. Falou comigo, aqui. Aí eu falei, por que o seu tempo acabou, irmã? Deus falou comigo. Ah, é? Mas que é isso? Deus falou com a senhora? Mas Deus enviou a senhora e agora já acabou? Como assim? Eu não estou entendendo. Ah, pastor, meu tempo acabou. Acabou. Mas qual o motivo? Qual o motivo? Eu estou triste, porque eu não estou tendo espaço. Eu não estou ganhando oportunidade. Eu falei assim, uai, oportunidade você tem. No reino tem espaço para todo mundo. Você não prega a palavra, você não ora, você não visita, você não está vindo nos cultos, Deus não fala com você, você está servindo o reino. Porque se você deixar isso subir no seu coração, você vai ficar triste. E essa tristeza se torna uma revolta. E essa revolta cai nesse âmbito aqui. Nós achamos que nós merecemos alguma coisa no reino. Nós achamos que nós temos direito a alguma coisa na vinha do Senhor. Nós não temos direito a nada. Nós não merecemos a nada. Porque é dele. É Ele que nos chamou. É Ele que nos escolheu. É Ele que nos contratou. A recompensa virá dele. Se eu apareço ou não, se eu faço ou não, se eu sou chamado ou não, o importante é que a graça me alcançou, eu tenho certeza da minha salvação. Se eu vou aparecer ou não, se eu vou ganhar oportunidade ou não interessa. O interessa que eu estou fazendo para Ele, estou trabalhando para Ele. Eu sirvo o reino dEle. Aleluia. Porque isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo. Principalmente para quem tem chamada. Principalmente para quem tem um dom. Isso é um perigo. Se eu não tocar, pastor Beijo, eu vou embora, eu fico triste. Eu não estou ganhando oportunidade. Se eu não ganhar uma oportunidade aqui para louvar ou para pregar, eu vou caçar outra igreja. Se o pastor não me enxergar, meu Deus, irmãos, não é eu não, é Ele. Eu sou apenas o dispenseiro da obra. Eu estou aqui como servo e Ele confiou em mim um rebanho. Eu não mando em nada.
Eu tenho que prestar conta para Ele. E eu sou igual a vocês, eu sou servo. E eu sou participante da mesma graça, que é a salvação. Se eu estou aqui, não foi porque eu mereço não, foi a misericórdia dEle. Foi a graça dEle que me colocou para pregar o Evangelho, cuidar da igreja. Porque se eu batesse meu peso, eu mereço. Ai de mim, pobre, miserável homem que sou, barro podre, que me tirou do lamaçal do pecado, me purificou, perdoou meus pecados, e me colocou na sua vinha para trabalhar, não para querer aparecer. Porque quem aparece é o dono da vinha. Quem aparece é o dono da obra. Quem aparece é aquele que me contratou. Quem aparece é Ele. É Ele, é Ele. Aleluia. Oh glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aramasuriama, cara. E te cantará massurianda. O grande é Ele. O poderoso é Ele. O dono é Ele. É tudo para Ele. Aleluia. Aleluia. Eu preciso terminar esse estudo. Oh glória. O ISME faz aqui 4 aplicações oportunas dessa parábola. Aleluia. Eu sinto a presença dEle. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada a Ti, Senhor. Nós não somos nada. Nós somos como a areia do mar, Senhor. Aleluia, aleluia. O ISME faz 4 aplicações oportunas dessa parábola. O comentarista ISME. Primeiro, não devemos subestimar os nossos méritos. Servir a Cristo apenas em função de benefícios temporais. E eterno é perder as melhores bênçãos que Ele tem para nós. Olha isso. Não devemos subestimar os nossos méritos. Servir a Cristo apenas em função de benefício. Se nós começar a encaixar nesse parâmetro, nós vamos perder as bênçãos que o dono da vinha tem para nós. Porque essa atitude entristece o dono da vinha. Essa atitude entristece o dono do reino. Aleluia. Segundo, não devemos nutrir orgulho. Não podemos nutrir orgulho nos nossos corações. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós não somos mais do que ninguém. Nós somos servos. E servo, uma coisa que ele sabe fazer é servir. Servir a Ele com excelência. Servir a Ele com amor. Servir a Ele com prazer. Aleluia. Aquele que aos seus olhos, aos olhos dos outros, parece estar em primeiro lugar, pode ser os últimos. Por quê? Por causa do seu orgulho. Terceiro, não devemos focar nossa atenção nos outros para compararmos resultados. Que problema nós está tendo dentro da nossa igreja hoje em dia? Esquecendo de quem nos chamou, nos contratou, esquecemos que são servos, começamos a competição entre nós, querendo dar resultado mais do que o outro, virando uma competição entre conjuntos, entre departamentos, entre congregações, entre igreja, e o objetivo da vinha, da obra do reino vai ficando de lado. A palavra de Deus nos ensina a não julgar nada antes do tempo. Vemos apenas o trabalho e o trabalhador, mas Deus vê o coração e a motivação de cada um no seu reino. Não adianta eu estar aqui sendo pastor, pastoreando. Vocês não me conhecem, mas Ele me conhece. Foi Ele que me colocou aqui. Ele conhece a motivação do meu coração. Ele consulta o meu coração. A Ele eu não engano. Eu engano o homem, mas a Ele eu não engano. Em quarto lugar, não devemos nutrir nenhum sentimento de ressentimento ou injustiça. A bondade do dono não os levou ao arrependimento, mas revelou o verdadeiro caráter do coração deles: egoísmo. Meu Deus.
Versículo 16, para nós terminar esse estudo. Aqui eu concluo. O versículo 16 diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 20, versículo 16, que diz: assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É uma passagem que encerra a parábola dos trabalhadores na vinha, contada por Jesus. O significado desse versículo, em primeiro lugar, igualdade no reino dos céus. Em primeiro lugar, igualdade no reino dos céus. A palavra ilustra que no reino do céu todos são tratados com igualdade e generosidade por Deus, independentemente de quando começar a servir a Ele, e a recompensa se estabelece pelo pagamento aos trabalhadores. É a mesma para todos, mostrando a graça igualitária de Deus a todos. Segundo, chamada universal. Muitos são chamados. Significa que o convite para fazer parte do reino do céu é estendido a todos. Deus chama muitas pessoas para seguir o seu caminho, ou seja, o chamado para a salvação e a vida eterna é universal. Muitos são chamados. Chamada universal. É para todos. Terceiro, a escolha baseada nas respostas. Mas poucos são escolhidos. Implica que nem todos são chamados, respondem ao chamado de maneira adequada. Nem todos que são chamados respondem ao chamado da maneira adequada. Ser escolhido depende de como se responde ao chamado de Deus. A escolha não é arbitrária, mas é baseada na fé, obediência e compromisso com os valores do reino de Deus. Aleluia. Quarto, a humildade e a servidão. A frase, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos, reflete o ensinamento de Jesus sobre a humildade e o serviço. Não adianta eu trabalhar, mas faltar humildade. Não adianta eu ser humilde e ser preguiçoso na vinha do Senhor. Humildade e serviço. Humildade e serviço. Aquele que se coloca por último em atitude de humildade e serviço aos outros serão exaltados por Deus. Aqueles que não importa com oportunidade, aqueles que não importa se aparecer, aqueles que não importa com status, aqueles que não importa ter seu nome no hall de fama, a consciência dele e a visão dele, o comportamento dele é servir o reino de Deus, trabalhando para o Senhor, porque ele sabe o que ele faz aqui é para ele, a recompensa vai vir dele. Aleluia, aleluia. Já aquele que se exaltam, buscando sempre ser os primeiros, pode acabar sendo rebaixado. No geral, essa passagem enfatiza que o reino de Deus opera sobre princípios diferentes dos valores humanos tradicionais, destacando a importância da graça, do chamado universal e da resposta fiel e da humildade. Se nós queremos receber a recompensa do trabalhador da vinha, tem princípios para seguir na vinha dele. E um dos princípios é humildade. Ser humilde na presença dele. O segundo é não ser preguiçoso. Trabalhar com amor, dedicação e excelência. Sabendo o que nós fazemos para ele. Porque a glória não é minha, a glória é dele. Tudo que eu faço é para ele. Tudo que eu faço é por ele. Então o meu prazer de estar na vinha, de ser contratado, é trabalhar por ele.
A minha gratidão, o meu reconhecimento por Ele é ter prazer de estar trabalhando na vinha dEle. Ter prazer ser servo dEle. Ter prazer de fazer as coisas de excelência por Ele. Ter prazer naquilo que Ele me confiou em minhas mãos. Porque a recompensa virá. E a recompensa nessa parábola é a vida eterna. Logo, depois da vida eterna, virá o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, aí sim, a recompensa das obras dos santos. Mas a parábola do trabalhador da vinha é salvação. É o reino de Deus em questão da salvação. Os irmãos que vão na cadeia comigo aqui, entendem muito bem o que é isso. O que é alcançar a salvação aos necessitados e famintos, que estão encarcerados, estão aprisionados pelo inimigo. Você pregando e vendo o inimigo urrando do outro lado. Você pregando, vendo a pessoa virando a bola do oi, ficando só branco. Você pregando a pessoa rupiando todo. Você pregando e a pessoa chorando. Você pregando e as pessoas famintas. Isso é graça, isso é reino, isso é trabalho na vinha. A mesma graça está em mim, pode alcançar Ele. E nós somos mesmo perante a Deus, nós não tem diferença. É assim que Deus quer os seus trabalhadores, os seus poel na sua vinha. É assim que Deus quer eu e você trabalhando na sua vinha. É assim que Deus quer que nós comportamos na vinha, no reino dEle. Aleluia. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço pela rica oportunidade. Te agradeço pela essa palavra maravilhosa. Te agradeço para que nós possamos guardar a Tua palavra em nossos corações e colocar em prática no dia a dia, Senhor. Sim, Jesus, eu te louvo, eu te exalto, eu te engrandeço. Pai querido, a Ti soberano, Rei da glória. Em nome do Teu Filho amado, nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado.